Hoje a gente vai te contar tudo sobre o novo filme do Flash. Baseado na HQ que ele está sendo inspirado. Eu sou o Beto. Eu sou o Edu. Eu sou a Eleven. E esse é o Martelo Link. Hoje nós vamos falar sobre o Flashpoint, que é um arco da HQ do Flash que provavelmente vai inspirar o novo filme que vem aí em junho. Flashpoint, ou Ponto de Ignição em português, é uma das obras de super-heróis mais celebradas dos últimos tempos. A história foi escrita por Geoff Johns e ilustrada por Andy Kubert. Foi lançado em 2011, envolvendo todos os títulos e grandes heróis da DC Comics. Esse foi mais um arco de reboot da DC, né? E esse reboot, particularmente, foi muito diferente de todos os outros, porque os outros mudavam uma coisa ou outra na história, eram poucas mudanças na história base, continuava a mesma, uma ou outra pessoa sumia, tinha uma ou outra relação maior ou menor, só que o Flashpoint, ele veio para mudar tudo. É mais um dos reboots da DC, porque tiveram vários reboots ao longo dos anos, e serve para você poder atualizar, digamos assim, né, os novos fãs da editora, porque imagina uma pessoa em 2011 querendo saber sobre a história do Superman que estava sendo lançado desde 1940. A pessoa não consegue acompanhar. Aí existem os reboots que você começa a contar de novo a história e você pega novos fãs e conseguem acompanhar o que está acontecendo. Qual é o grande problema de você ter uma série longa, igual Batman, igual Superman, ou igual Homem-Aranha, que nunca parou de ser lançado? Se você vai ler o Batman 438, o que aconteceu nas 437 edições, tá valendo. Tá tudo acontecendo. Tá tudo valendo. Então o reboot chega para poder... Meu Deus. O reboot chega para poder reiterar os fãs e conseguir novas pessoas para leitura. Porque, por exemplo, eu gosto muito de HQ, então eu leio HQs antigas. Só que quando a HQ é muito antiga, tipo anos 60, anos 70, já começa a me incomodar. Os diálogos, os desenhos. E se você pegar a HQ atual, o desenho é muito mais adulto, é muito mais diferente. E aí você vai ler uma HQ dos anos 80 e você acha ruim, porque não é o que você está acostumado. E o reboot também serve para isso, para manter as fases das HQs sem você precisar voltar fases de uma coisa que você não se interessa. Uma das muitas mudanças que ocorreram no universo DC durante os acontecimentos de Ponto de Ignição foi a combinação de realidades existentes na DC. No final da história, as realidades de Nova Terra, Vertigo e Wildstorm se tornaram uma só. E isso pode ajudar muito agora a DC nessa nova fase nos cinemas, porque está vindo um novo filme do Flash, que é inspirado na HQ do Ponto de Ignição, ou Flashpoint em inglês, e pode, depois desse filme, unificar as séries e os filmes numa coisa só, igual aconteceu nas HQs. O que faz sentido, porque existem poucos personagens que se repetem entre séries e filmes. Pouquíssimos. Que eu me lembro assim de cara, existe um, que é o Flash. E aí o que pode acontecer depois do filme do Flash? O Grant Gustin, que é o Flash da série, pode vir a ser o novo Flash do DCU. Eu adoraria isso, porque o Grant Gustin é um ótimo Barry Allen. Como Flash, ele deixa um pouco a desejar. O Ezra Miller deixa a desejar umas boas coisas. E como pessoa também, né? Porque Como ser humano ele falha como bastante. ser humano, ele né? já tem os seus defeitos. Então essa troca eu acho que vai ser benéfica tanto pro universo da DC, que vai ganhar um ator muito bom, porque eu, por exemplo, não sei se vocês têm familiaridade com séries musicais, mas o Grant Gustin fez Glee e não é o mesmo personagem. Porque você vê o Grant Gustin em Flash, você fala, cara, eu não imagino esse cara sendo mal, esse ator fazendo um personagem mal. E ele era uma pessoa horrível na série do Glee. Dois personagens completamente diferentes. Então, só nisso, o universo de filmes da DC, né, o cinema, já vai ganhar um mega ator. Verdade. E esse ator vai contar com outro tipo de direção, uma direção de cinema, com mais investimento, com mais preparação, com mais equipe, do que uma série televisiva que tem que fazer 22 episódios em um ano. Com um orçamento ridiculamente pequeno em comparação ao filme, né? E agora que o Flash, a série, tá na última temporada, inclusive postamos um short sobre isso, não foi? Postamos. As gravações terminaram em abril. E o novo filme do Flash vai vir agora em junho. Olha aí. Tá tudo se conectando. E uma das poucas coisas boas da série do Flash é o Grant Gustin.
é o que dá para ser aproveitado, né? Olha, eu gostava do Cisco também, mas... Falando sobre a HQ Flashpoint, ou Ponto de Ignição, ele começa quando o Barry acorda num mundo completamente diferente. Ele acorda, a mãe dele tá viva, várias pessoas que ele conhece como super-heróis são, na verdade, vilões, e tem as identidades secretas diferentes do que ele conhece. E uma das maiores diferenças é que ele não tem poderes. Vamos começar explicando de onde é que vem os poderes do Flash, a origem dos poderes do Flash? Quando o Barry Allen era criança, ele viu a mãe dele ser assassinada sem explicação nenhuma. E como não teve ninguém para culpar, ficou parecendo que o pai dele tinha sido assassino. Por isso o pai dele foi preso. Com esse acontecimento, Barry Allen cresce e estuda e entra para a polícia forense para poder provar, de alguma forma, que o pai dele não assassinou a mãe dele. E aí rola um acidente que pode acontecer com qualquer um. Ele é atingido por um raio, ao mesmo tempo que ele é banhado por produtos químicos, e isso faz ele ter o poder do Flash. Isso nem aconteceu só uma vez. Esse acidente é como o Flash ganhou os poderes em todas as vezes que ele ganha poder nas HQs. É esse mesmo acidente. Inclusive outras pessoas que também viraram o Flash. Como o Kid Flash. O Kid Flash. E por que que ele não tem poder? Vamos lá. Se a mãe dele sobreviveu, e a mãe dele tá viva nessa HQ, e isso é a parte mais importante da HQ, ele não entrou na polícia. Porque ele não tem motivo para entrar na polícia se a mãe dele tá viva, porque o pai dele nunca foi preso. Então não tem por que ele estar no local onde tinha os produtos químicos e onde o raio caiu. Sem saber direito o que fazer, o Barry procura pelo Batman para pedir ajuda. O problema é que diante de tantas mudanças nos personagens da linha do tempo, do ponto de ignição, uma das maiores diferenças é que essa versão do Batman não é o Bruce Wayne, é o Thomas Wayne. E é uma das versões do Batman que eu mais gosto, apesar de ter muito pouco dela, porque é só nessa HQ e é bem raro. Não ser aproveitado em momento algum. Pra nada. Nessa história do Batman, no assalto, não é o Thomas Wayne e a Martha Wayne que morre. Não. Quem logo toma o tiro é o pequeno Bruce, a criança. Isso faz com que o Thomas Wayne vire o Batman em Gotham City. E o Thomas Wayne diz que você não faz ideia do que pode ser feito com uma mãe que perdeu um filho. Uma loucura de mãe, etc. E a Martha Wayne se torna o Coringa de Gotham City, né? A gente viu um pouquinho disso no filme The Batman. Se você não sabe do que a gente está falando, o Thomas Wayne estava tentando esconder que a Martha estava presa no asilo Arkham, que era da família dela. Exatamente, né? Dando uma leve referência à loucura da Martha Wayne de ponto de ignição, que fez ela ser o Coringa. Isso é uma das coisas que vai me incomodar muito no filme, porque no trailer mostra o Ben Affleck, e aí depois o Flash faz uma maracutaia e mostra o outro Batman, que é o Michael Keaton. E o Michael Keaton é o Bruce Wayne, não é o Thomas Wayne. O que dá a entender que não teremos essa versão mais maldosa, digamos assim, do Batman, e que com certeza também não teremos a Martha Wayne de Coringa. Eu também nem sei se precisa, porque o tanto de Coringa que teve nos últimos 5, 10 anos aí é um absurdo, acho que nem precisa ter mais. Só 2, parece. Então, nem precisa ter mais, né? E se você está gostando desse vídeo, eu peço que você já deixe o like e se inscreva nesse canal. Boa, tem vídeo toda semana aqui, então ativa o sininho para não perder nada que tá saindo por aqui. Na HQ, o Barry e o Batman decidem recriar o acidente que deu ao Barry, né, os poderes de velocidade. E aí eles criam uma espécie de cadeira elétrica que deve ser atingida por um raio. Só que o Barry não recupera os poderes da primeira vez e ele acaba com o corpo quase que completamente incinerado. Porém, da segunda vez, eles conseguem e os poderes retornam. E é muito provável que esse conceito seja apresentado no filme, porque o Flash vai procurar o Batman e aí ele se surpreende que o Batman é outra pessoa, que no caso é o Michael Keaton. E eu acredito que o único motivo plausível para isso seja para ele recuperar os poderes. E provavelmente nem será o Thomas Wayne, né? Porque o Michael Keaton já foi o Batman no universo da DC e ele era o Bruce Wayne. Então isso já vai ser uma coisa que aparenta ser diferente. E é importante também a gente entender que ele quer recuperar os poderes, e ele sabe que ele tinha poderes e ele não tem mais, ele quer recuperar os poderes, porque na visão dele, o Flash é a única pessoa que pode deter quem está fazendo isso. Porque quem está fazendo isso, da forma que ele viu as coisas, é o Flash Reverso, que é outro velocista. Então ele precisa ganhar os poderes de velocidade para combater o Flash Reverso. E porque ele acredita que o que aconteceu foi que alguém voltou no tempo e mudou a linha do tempo.
Então ele precisa dos poderes para poder combater esse vilão que ele acredita ser o Flash Reverso. Quanto aos outros heróis em ponto de ignição, o Leonard Snart, o Capitão Frio, ele é o maior herói de Central City. E o Cyborg é o maior herói da América. Não existe Superman e nem Liga da Justiça. O fato de não ter o Superman não significa que Krypton não foi destruída. Exatamente. O que é explicado na HQ é que o Superman, ao invés de cair no Kansas e ser encontrado pela família Kent, ele cai em Metrópolis e vira meio que uma propriedade do governo, onde eles vão fazendo experimentos com ele, lá no subsolo, onde ele não é atingido pelos raios de sol amarelo. No filme do Flash não teremos o Superman, teremos a Supergirl. Sim. Existe até uma cena muito rapidinha no trailer, que eles estão num lugar escuro, tipo uma caverna, e tem uma pessoa acorrentada assim, que dá a entender que é a cara. E depois corta justamente pra ela. Depois corta pela já toda trajada de Supergirl e tal. Eu acho que eles colocaram a cara no filme em vez do Superman, porque o planejamento da DC é o quê? É o filme do Superman Legacy. E agora não tem nenhum ator pra colocar e deixar só nesse filme. Então provavelmente é só pra tapar o buraco. Assim como a HQ Flashpoint nasceu morta, nasceu sabendo que ela não seria usada por muito tempo, esse filme veio corrigir algumas coisas e muita coisa que aconteceu nesse filme vai deixar de acontecer. E, infelizmente, igual o Edu falou, é bem capaz que ela seja apagada da existência depois. O Superman é um dos pilares fundadores da Liga da Justiça, né? E sem ele, né, nessa realidade, o Cyborg não conseguiu juntar um grupo de heróis. E aí não tem a Liga da Justiça. Dessa forma, os Atlantes, que são liderados pelo Aquaman, e as Amazonas, que são lideradas pela Mulher Maravilha, eles travam uma guerra no mundo dos homens e resulta num número absurdo de vítimas. Existe uma cena de guerra nesse trailer. E a gente acredita que a tal guerra que é mostrada de relance ali no trailer é justamente essa guerra entre o povo da Mulher Maravilha e de Atlantis. E essa guerra, nas HQs, acontece por causa de um relacionamento. No melhor estilo Helena de Troia, o Arthur Curry, conhecido também como Aquaman, fica com a Diana Prince. Enquanto ele é casado com a Mera. Sim. Isso causou uma estranheza entre os povos. Só que as Amazonas, elas são poucas ideias. E como que resolve esse tipo de problema? Simples. A Mulher Maravilha foi lá e mandou a Mera de volta pra base. Matou ela, tranquilinha. E aí o Aquaman ficou pé da vida porque quem que mandou a amante dele matar a mulher dele? Ninguém mandou. Só ele pode prejudicar a mulher dele. Que É, absurdo. Outra pessoa fazer minha mulher de trouxa não pode, né? E aí se iniciou essa guerra que, infelizmente, nas HQs, né, o povo dos homens está sofrendo ali, porque não existem outros heróis, igual foi dito ali pela Eleven. Até existe, tá comigo? É. Aqui embaixo. Né? Então. O herói mais poderoso da Terra é o Cyborg. E aí já complica, né? Porque nem poderoso o cara é, então... Nem herói. Ele tenta, coitado. A gente acredita que essa guerra pode estar no filme e que esse seja o motivo também. Só que essa guerra não é o principal problema da HQ. É um problema completamente secundário. Sim. Porque a gente tem que lembrar que Flashpoint é sobre o Flash. Pois é, em ponto de ignição, o Flash Reverso é extremamente importante. Uma das teorias do Barry é que foi o Flash Reverso quem criou a nova linha do tempo. Só que mais tarde, o Eobard Twain revela que na verdade é tudo culpa do Barry. O vilão reorganiza as vibrações internas de Barry Allen, fazendo com que ele recupere sua memória e perceba todo o estrago que ele fez. E finalmente chegamos no vilão da HQ. O Flash, o Barry Allen, volta no tempo para salvar a mãe dele. E isso causa todo o problema. Porque aí, ele não tem poderes, porque ele não entra na polícia. Ele não entra na polícia, não é o Flash, não tem poderes. Se ele tem poderes, ele obrigatoriamente entrou na polícia. Gente, que confusão. Mas é isso aí. Pode parecer loucura o que o Edu falou, mas é exatamente isso que ele disse. Na HQ, o plot twist é justamente esse que a gente acabou de falar. Que o culpado por tudo é o próprio Barry Allen. Esse é o plot twist, que é revelado só no final da HQ. Porém, no trailer, já é mostrado no trailer, o Barry conversando com o Bruce Wayne, falando, eu posso voltar e consertar as coisas. E aí, ele claramente volta e fica tudo cagado.
E uma coisa que se repete várias vezes, existem até memes na internet sobre isso, sempre que acontece alguma coisa no Flash, nas HQs do Flash, e ele não sabe quem fez, de 10 vezes, 11 foi o Flash Reverso. E no trailer do Flash, a gente vê 2 personagens velocistas, 2 Ezra Miller, 2 Flashes. E a gente acredita aqui que o grande plot twist do filme vai ser que um dos Barry Allen que aparece no filme é o Flash Reverso. Cara, na minha opinião, esse pode ser o melhor plot twist e a melhor forma de colocar a existência do Flash Reverso. E o que pode acontecer a partir daí? O Flash, que não é o Flash Reverso, o Ezra Miller do bem, Quem bota aspas bem grandes do bem, né? vai evitar que o principal Ezra Miller volte no tempo. Ele vai voltar no tempo e impedi-lo de voltar no tempo. Ao fazer isso, o Flash atual deve ser o Grant Gustin. Porque pode, a partir daí, unificar as linhas do DCU. Porque a gente sabe que a linha que acontece as séries não é a mesma linha dos filmes. Tanto é que também tem outro Superman, né? Na linha das séries. Tem o Superman 2 e Clark. Exatamente. O filme pode vir aí, igual o Edu falou, o Flash volta no tempo para impedir ele de voltar no tempo e assim mudar o tempo e todas as linhas do tempo se juntarem numa só. E não sei se todo mundo sabe, mas na série do Flash, o Ezra Miller apareceu. Eu não sabia. Você não sabia? Não. Ele aparece. Pode isso? E outras pessoas de outras terras também vêm. Então a gente já tem o universo criado, já tem interações entre personagens desses 3 universos separados, e agora a gente tem uma catástrofe universal, algo que está quebrando a linha do tempo. E possivelmente vai unificar tudo depois. E aí o James Gunn vai ter liberdade total depois disso, né? Porque vai unificar tudo, né? Quando o Barry recupera os seus poderes, ele descobre toda a verdade, né? Que foi ele que fez o Flashpoint. E aí ele se compromete a resolver e arrumar as coisas. Então ele se despede da mãe dele, é uma cena bem triste. E ele volta no tempo pro ponto em que ele mesmo impediu o Flash Reverso de assassinar a mãe dele. E aí isso faz com que a linha do tempo do ponto de ignição seja apagada, criando uma nova no lugar. Essa nova linha do tempo foi chamada de Novo 52. Só para ficar claro, inicialmente o Flash voltou no tempo para salvar a mãe dele. Vamos lá, antes, a mãe do Flash foi morta pelo Flash Reverso e o pai do Flash foi preso. E aí o Flash volta no tempo para evitar que o Flash Reverso mate a mãe dele. Aí o Flash volta no tempo de novo para impedir que ele impeça o Flash Reverso matar a mãe dele. Tem essa cena na série. Então existe toda essa convenção de flashes aí, e é isso que a gente espera ver no filme, para ficar bem explicado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui nesse canal, né, Eduardo? Exato, toda semana tem vídeo, você pode assistir nossos shorts, nossos vídeos, as nossas listas, e ainda seguir a gente no Instagram, né, galera? Segue a gente no Instagram, a gente posta muitos memes, muitas coisas interessantes, informações, curiosidades e notícias sobre o universo nerd e geek. Além disso, você pode interagir com a gente, tanto aqui nos comentários, quanto lá no Instagram. Quanto no grupo do WhatsApp. E estamos todos nós. E onde é que tá o grupo do WhatsApp? O link tá aqui na descrição do vídeo. E também tá lá nos destaques do Instagram. Então não perca mais seu tempo, ative o sininho e até o próximo vídeo, galera. Falou!